abençoe a todos em nome de Jesus. Esse é o canal Evangelho Livre, onde vamos tratar das questões espirituais e das materiais também, que faz parte da nossa vida. Quero convidar você a acompanhar comigo uma leitura que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz assim a Sagrada Escritura: Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, porque vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? Respondeu ele e disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Veja, meu amado e minha amada, quando o povo, a multidão naquela época, antes da vinda do Salvador, onde veio João no espírito de Elias para pregar o arrependimento, as multidões iam até ele para saber o que deviam fazer. E ele os orientava: arrependei-vos e produzir frutos dignos de arrependimento. E também chamou atenção na questão da caridade. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. Veja, o Evangelho em si, ele propõe uma vida igualitária ou uma vida de caridade. E muitos hoje têm o Evangelho como o quê? Como uma fonte de realização ou de realizações de sonhos. Mas a promessa do Evangelho é clara: que nós temos uma nova Jerusalém, que não é aqui na terra. Tanto é que quando Jesus foi interrogado por um político famoso da sua época, ele disse claramente: o meu reino não é desse mundo. E também tem uma passagem que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a nossa promessa é a eternidade. Mas enquanto nós estamos na terra dos viventes, como devemos nos portar? O que devemos fazer? Onde devemos nos orientar? O nosso manual de orientação é o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa é a nossa fonte de orientação. E como nós lemos agora em Lucas 3, João Batista orientando o povo, o que devia ser feito: produzir frutos dignos de arrependimento e praticar a caridade, o amor ao próximo. É algo que nos nossos dias nós não temos visto isso. Inclusive, as igrejas, as denominações que deveriam estar ensinando isso ao povo, ensinam o que ao povo? O individualismo, a ganância, o querer ser melhor do que o irmão. E aquele louvor? Quem nunca ouviu? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Olha isso, irmão, que absurdo. Mas essa é a base da pregação hoje. É isso que estão ensinando ao povo.
a luta, né? A imoralidade. Porque hoje existe uma imoralidade revestida de moralidade, uma falsa moralidade. Onde pessoas gananciosas, racistas, né, preconceituosas, estão aí na mídia dizendo que são de Deus. Que de Deus coisa nenhuma. Porque quem é de Deus pratica o amor ao próximo, independente de raça, de credo, independente de tudo, meu amado. É o amor que faz a diferença entre quem é e quem não é. Então vereis outra vez a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Como que eu vejo essa diferença? Naquilo que João falou, nos frutos. É através dos seus frutos, é através daquilo que você pratica, que você faz, que as pessoas vão ver quem você é. Com exceções, grandes exceções aqui no Brasil. Porque o povo brasileiro adora aparência. Você veja o que está acontecendo no mundo da política aí. Um bando de imoral, safado, sem vergonha, tiraram uma presidente, acusando de crime, acusando de um monte de coisa, quando eles mesmos são um bando de pilantra, de ladrão. Tem acusações graves, tem delações graves contra esses que estão hoje aí comandando a política nacional, mas ninguém investiga. Sabe por que não investiga? Porque eles são defensores do interesse de uma minoria que manda nesse país. Uma minoria gananciosa, rentista, uma classe média soberba, uma classe média medíocre e falsa moralista, que quer defender os seus interesses, que são juros altos, que são ver o povo na miséria, quer ver o povo servindo a eles com salários baixos, afinal de contas eles são os iluminados. O resto é escória para eles. Mas não é assim que o Evangelho ensina, meu. Todos têm direito, todos nós somos cidadãos dessa terra, nós merecemos sim. Aquele pobrezinho, filho da empregada doméstica, merece sim fazer uma universidade. Na minha época isso não era possível. Porque essa soberba aí, esses que hoje acusam governos de ser corrupto, de ser ladrões, são eles que sonegam imposto para ir gastar em Miami, enriquecer o tio Sam. São eles que tramam contra a nação, odeiam a nação. Odeiam o povo brasileiro. Por que não se mudam logo para a América do Norte? E vão viver aquela hipocrisia, aquele evangelho hipócrita, que estão pregando uma coisa e vivendo outra, não estão dividindo com ninguém, estão invadindo países e tomando a riqueza dos povos, sem motivo algum. Estão tramando aqui, ó, o roubo das nossas riquezas, o roubo da Petrobras. Se tem ladrão lá, se tem corrupto, que se investiga, que se pune, que se prenda, mas não entregar o bem nacional, o interesse nacional a outra nação, enquanto os filhos da pátria estão morrendo de fome, estão tendo sede, estão nus. É onde Jesus está, e ninguém vê isso. Jesus está com o povo humilde, está com o pobre, está com o necessitado. Você quer estar onde Jesus está? Começa a ajudar, começa a dividir, compartilhar. Mas não, nós acreditamos na teologia da prosperidade, nós vamos ser os riquinhos de Jesus. Quem está por baixo, que se arrebente. Essa é a mentalidade. Ele não tem fé, por isso que ele está lá na escória. Ele não é um escolhido, porque se fosse estava aqui, coisa nenhuma. É porque os escolhidos estão acomodados de pança cheia. E essa que é a verdade, meus amados. Chega de hipocrisia. Quem tem 2 túnicas, divide com quem não tem. Quem tem alimento, faça a mesma coisa. Ah, eu sou batizado. Ah, você é batizado? Então pratique o que foi dito para quem é batizado. Pense nisso, meu amado, minha irmã. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.